Então, na nossa visão do socialismo, e aí eu acho que é uma contribuição primeira de um economista inglês chamado Alec Knowles, que escreveu ainda no século passado a Economia do Socialismo Possível, ou Economia Possível do Socialismo. Economia do Socialismo Possível, né? Em que ele aponta para um outro modelo de socialismo, né? Que é o modelo em que é possível, né, na sua concepção, se combinar no socialismo as diversas formas de propriedade. Desde a propriedade estatal, que tem que jogar um papel central, pelo seu papel indutor na economia. E a gente vê nas crises mais recentes, nós não estamos falando de socialismo no Brasil, não se trata disso, mas a gente vê nas crises econômicas recentes que nós estamos tendo em todo o mundo, né, a importância que tem para o enfrentamento dessas crises você ter um Estado com papel forte na economia. Né? Nós no Brasil, nós conseguimos manter, graças à luta de resistência do movimento sindical e dos setores populares, nós conseguimos evitar que fossem privatizados instrumentos como Petrobras, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, que, no enfrentamento das crises recentes, jogaram um papel fundamental. Eu estava, algum tempo atrás, conversando com um companheiro argentino, né, e ele dizendo das dificuldades muito maiores que eles enfrentam na Argentina para fazer frente aos desafios colocados pela crise econômica. Porque ele dizia, vocês têm o Banco do Brasil, vocês têm a Caixa, vocês têm a Petrobras. Na Argentina não tem nada, foi tudo privatizado. Então, o Estado não tem instrumentos poderosos de intervenção na economia. Então, isso, quer dizer, estou colocando como exemplo que vale para hoje a importância que esses instrumentos têm, mas numa concepção de socialismo, isso é fundamental. É fundamental que você tenha um Estado forte, presente, com controle de setores estratégicos e que regule, jogue um papel regulador do conjunto econômico. Isso não quer dizer estatizar tudo. Né? Isso quer dizer que esse Estado vai conviver com diferentes formas de propriedade. Desde a propriedade privada individual, e inclusive também não dá para dizer, como se diziam alguns no século passado, não, mas tem que ter um limite de tamanho para a propriedade privada individual. Só pode ser a pequena propriedade. Bom, mas imaginemos que alguém tem uma pequena propriedade. O que ele quer, né, é crescer. É que a sua propriedade pequena se torne média e se torne grande. Então você vai ter um limite, até tantos hectares se for no campo, ou até tanto por cento de capital se for na cidade, você pode, depois você não pode. Né? Então isso não funciona. Né? Então conviver com uma propriedade privada e com a propriedade privada pequena, média e grande, por que não? E com formas de propriedade mista, de cooperativas, de diversas formas, né, que estão sendo geridas, a propriedade individual, a propriedade coletiva, etc. e tal. Né. Eu queria tentar, eu não sou nenhum defensor do modelo político chinês, mas eu acho que a gente deve olhar atentamente para a experiência da economia chinesa hoje. Né. Os chineses definem que eles estão construindo o socialismo com feição chinesa. Essa é a definição deles. Não é? Eu tenho muitas dúvidas. Não é? Porque se a gente for analisar, lá você tem se formando uma burguesia chinesa forte, você tem uma presença forte de capitais estrangeiros, de todos os tipos. Não é? Você tem várias formas de propriedade coexistindo, e você tem um papel muito forte no Estado chinês, e no caso dirigido pelo partido, né, que tem o monopólio da política. Né? Então eu acho que é uma experiência que a gente tem que analisar. Né? Se você for olhar com os olhos do marxismo clássico, você dirá isso não é socialismo. Por quê? Porque há exploração da mais-valia, né? A apropriação privada do lucro, e isso é contraditório com o socialismo.
Mas eu acho que é um terreno onde a gente tem que avançar muito na nossa reflexão e na nossa pesquisa. Né? Porque o modelo anterior da estatização completa de acabar com a propriedade privada não deu certo em lugar nenhum. Essa é a verdade. Então nós temos que explorar muito esse terreno. E finalmente, porque o meu tempo está acabando, a nossa concepção de socialismo tem que implicar, primeiro, uma relação diferente do homem com a natureza, né? Com o meio ambiente. Então, ela é necessariamente uma concepção ecossocialista. Né? A tradição também, a experiência concreta dos países do socialismo real era de não levar em conta isso e, ao contrário, de ter uma política de destruição do meio ambiente, né? Que levou a grandes desastres, né? Se fala de Chernobyl, né? Na União Soviética, na Ucrânia, né? Na época da União Soviética, mas digamos que a política desenvolvida na China também com relação ao meio ambiente foi de não levar em conta. Por quê? Porque se partiu do pressuposto que o fundamental é o desenvolvimento das forças produtivas, né? A economia tem que crescer para oferecer melhores condições para os trabalhadores e não se levava em conta a questão ambiental. Isso é uma questão que tem que ser incorporada e que é fundamental. E meu tempo está esgotando. Então, e finalmente, para concluir, a questão do respeito à diversidade e do respeito às minorias. Né? Isso também é uma questão que na tradição do socialismo real no século XX não foi levada em conta. Né? Desde a experiência soviética, né? Em que havia um conjunto de minorias muito grandes dentro do país e que acabou prevalecendo a visão russa, né? Que oprimia o conjunto das minorias existentes, até na China, que tem um problema nacional importante até hoje, né? De opressão das diversas minorias que existem naquele país. Né? Então, de novo, essa questão tem que ser retomada, né? E nós temos que estabelecer um princípio básico de respeito às minorias. E quando eu falo minorias, não são só étnicas, né? Há minorias sociais, né? Há as chamadas minorias que não são minorias, no caso das mulheres, né? As minorias de orientação sexual, né? E também, de novo, a experiência do socialismo real foi muito negativa nesse sentido, né? No sentido da repressão ao homossexualismo, enfim, às diversas formas de manifestação, né? E que eu acho que tem que resgatar. Então, o que eu quero dizer, para concluir, é o seguinte: eu acho que nós estamos vivendo um novo momento na história de luta pelo socialismo no mundo. Houve avanços significativos ao longo dos 2 últimos séculos. Mas nós estamos diante, primeiro, novos desafios que pressupõem avanços políticos, mas avanços teóricos. E segundo, da necessidade de uma crítica aprofundada à experiência passada. Eu acho, tudo isso que eu falei aqui não é invenção da minha cabeça. Não? Eu estou refletindo aqui aquilo que está nas resoluções do Partido dos Trabalhadores. Há 3 resoluções importantes sobre o socialismo petista, a primeira de 91, que se segue a queda do Muro de Berlim em 90, né? A queda do socialismo real na Europa do Leste, na União Soviética, em 90, né? E que era o momento em que se dizia o socialismo acabou, o socialismo morreu. Né? Então o Fukuyama depois escreve aquele fim da história, essas besteiras todas. Né? E naquele momento o PT consegue, de um lado, manter a defesa do socialismo e se afirmar como Partido Socialista, mas ao mesmo tempo fazendo uma crítica radical às experiências concretas e se diferenciando naquelas experiências. Isso jogou um papel fundamental não só no Brasil, como no mundo.
serviu de modelo para diversos partidos de esquerda, particularmente na América Latina, mas não só, que se basearam naquela resolução para atualizar os seus programas. Né? Essa resolução depois ela é reafirmada, né, e aprimorada em 2 congressos do PT, ainda na década de 90 e o outro, se não me engano, no início desse século. Né? Mas não há, digamos assim, uma negação ou uma ruptura com essa resolução de 91. São aprimoramentos, aperfeiçoamentos, etc. Então, eu não estou aqui, nada disso que eu estou colocando é fruto da minha cabeça ou da minha elaboração, etc. Volto a dizer, é uma elaboração coletiva e que eu acho que a gente valoriza muito pouco. Né? E são poucos os petistas, inclusive, que conhecem o acúmulo do PT sobre a questão. Né? Então, eu acho que esse é um debate muito oportuno, eu acho que essa iniciativa de vocês é extremamente importante, porque, por mais importantes que sejam os avanços que nós estamos tendo no mundo, no Brasil hoje, em termos de transformações sociais, econômicas, culturais, etc., mas nós somos um partido socialista. Né? E, portanto, o nosso horizonte não pode se limitar ao que está sendo feito hoje no Brasil, por mais importante que isso seja. Né? Então, se é isso, nós precisamos avançar nas nossas definições socialistas e, mais que isso, nós precisamos formar os nossos militantes, formar as nossas bases, com base nessa discussão, com base nessas resoluções, com base nesse princípio. Nesse sentido que, mais uma vez, eu quero cumprimentar pela iniciativa e pela oportunidade desse debate. Muito obrigado.